Bom, pessoal, vamos dar início a mais um vídeo. Nesse vídeo, então, vamos tratar da classificação das anemias. Talvez você já tenha escutado falar de anemias pelo termo eritropenia. Então, clinicamente, as anemias, né, são caracterizadas por uma debilidade, fraqueza e abatimento dos animais. Porém, a definição de anemia, ela é basicamente laboratorial, sendo então caracterizada por uma diminuição patológica da quantidade de eritrócitos circulantes, né, que também pode ser definida como uma diminuição do hematócrito, da concentração de hemoglobina, debaixo dos valores de referência para a espécie em questão. Bom, a anemia raramente é uma afecção primária, então ela normalmente é causada por uma afecção que ocasiona uma anemia secundariamente. A gente pode observar animais que têm uma anemia relativa quando a diminuição das hemácias que é observada no eritrograma, que faz parte do hemograma, ela está associada a uma expansão do volume plasmático. Então, na anemia relativa, a gente não tem uma diminuição real da massa eritrocitária circulante. O que sim aumenta é o volume plasmático. Isso provoca um efeito de diluição das hemácias. Em que situações a gente pode observar uma anemia relativa? A anemia relativa ela pode ser observada em fêmeas gestantes, que obviamente têm uma retenção de líquidos, assim como em neonatos, que têm um maior volume plasmático circulante e maior proporção de água nos tecidos. Também se pode observar uma anemia relativa de origem iatrogênica, associada então ao uso de fluidoterapia intensiva, que leva a uma anemia relativa de tipo transitória. Já a anemia absoluta, essa sim está associado a uma redução da massa eritrocitária. Então, em termos de clínica, nos interessa o diagnóstico e a classificação das anemias de tipo absolutas. Então, por que a gente tem que classificar as anemias? Qual o objetivo da classificação das anemias nas espécies domésticas? Como foi comentado anteriormente, raramente as anemias são afecção primária. Então, a gente tem que tentar chegar ao diagnóstico da origem da anemia, né, classificando ela para tentar buscar a possível causa dessa anemia e assim tratar a causa primária que originou a anemia. Então, como é que a gente classifica as anemias? As anemias são classificadas de 3 formas. Uma classificação morfológica, que considera o VCM, que é o volume corpuscular médio, que avalia então o tamanho das hemácias. Uma classificação morfológica pelo CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, que avalia então a quantidade de hemoglobina dentro das hemácias. A outra classificação é feita enquanto a resposta medular, né, em termos de regeneração da linha eritroide, a capacidade da medula em produzir então células eritroides e liberar para a circulação numa taxa adequada, sendo classificada como regenerativa ou degenerativa. E por último, temos uma classificação fisiopatológica, também denominada de etiopatogênica. Tá? Nessa classificação fisiopatológica, a gente caracteriza, então, ou classifica, né, uma anemia como hemorrágica, hemolítica ou anemia de tipo displástica. Bom, então vamos classificar as anemias fisiopatologicamente. Então, como a gente viu anteriormente, as anemias se classificam, então, fisiopatologicamente como hemorrágica, hemolítica e displástica. A anemia hemorrágica, ela está caracterizada por uma perda de sangue, então, perda de plasma e eritrócitos, desde o leito vascular para uma cavidade ou para o meio externo. Então, quando a perda de sangue for para uma cavidade, é denominada de hemorragia interna. Quando for para o meio externo, denominada de hemorragia externa. A hemorragia interna pode ser
por exemplo, para dentro de uma cavidade como torácica, abdominal, para dentro da musculatura. Já a hemorragia externa pode acontecer quando se perde, então, a integridade da pele, né, por um trauma, durante uma cirurgia, também em ectoparasitas, né, hematófagos, como parasitas gastrointestinais, que faz, então, um dreno, né, desse sangue para dentro do trato gastrointestinal e, obviamente, que isso leva a uma perda sanguínea. Algumas úlceras também gástricas, como também alguns sangramentos a nível, pela ruptura de vasos, a nível de trato gastrointestinal, também se caracteriza como uma hemorragia externa, já que a gente perde sangue para o meio externo através das fezes. Uma das características das hemorragias internas é que raramente a gente consegue observar elas, muitas vezes passando desapercebido. Tá? Por exemplo, quando tem a ruptura esplênica, que sai, então, extravasa sangue para dentro da cavidade abdominal, não sempre fica bastante caracterizado esse aumento de volume antes que o animal venha a óbito. Já as hemorragias externas são mais fáceis de ser observadas na maioria das vezes. Bom, as hemorragias hemorrágicas, tanto a interna como a externa, elas podem ser classificadas como aguda ou crônica, né? Também existem as hemorragias de caráter superagudo, por exemplo, aqueles animais que têm uma perda muito rápida de sangue, podendo cursar então com um quadro sobreagudo de perda de sangue que pode levar a um choque, né, hipovolêmico com a morte do animal. Então, a classificação em termos para diferenciar uma hemorragia aguda ou crônica se dá basicamente, né, de acordo com a velocidade da perda de sangue, assim como da intensidade dessa perda de sangue. Obviamente, quando a perda de sangue é de tipo crônico, a manifestação clínica dos animais, ela também são mais leves, já que tem uma adaptação fisiológica nesses estados crônicos. O animal demonstra uma clínica, né, muito mais severa quando perde sangue de uma forma aguda. Bom, temos o outro tipo de anemia, que é caracterizada, então, por uma acelerada destruição das hemácias, ou um aumento da remoção dessas hemácias da circulação, que é denominada de anemia hemolítica. Quando ocorre um aumento, né, da destruição de hemácias dentro do leito vascular, isso se denomina então uma hemólise intravascular, então a gente caracteriza como uma anemia de tipo hemolítica intravascular. Quando ocorre um aumento, né, da destruição, da remoção das hemácias pelo sistema retículo endotelial fagocítico, principalmente o baço, a gente denomina isso uma hemólise extravascular, caracterizando uma anemia hemolítica extravascular. A característica das anemias hemolíticas é que normalmente o animal não cursa com uma mucosa anêmica, como os outros tipos de anemia. Na anemia hemolítica, normalmente o animal tem uma mucosa que é ictérica, que está associada então com o aumento da bilirrubina, né, no plasma, a hiperbilirrubinemia, que também leva a uma cor amarelada a nível de plasma. Eventualmente, nos quadros, né, severos de hemólise intravascular, os animais podem cursar com uma hemoglobinúria, que é o aumento então da hemoglobina, né, a presença de hemoglobina a nível de urina. Essas anemias hemolíticas, tanto a intravascular como a extravascular, dependendo, né, do agente hemolítico, pode também ser aguda e crônica, sendo que a crônica também existe uma adaptação fisiológica. As causas de anemia hemolítica, né, são variadas, desde agentes infecciosos, como leptospira, né, Clostridium, pode levar então a um processo hemolítico, causas parasitárias, por exemplo, a babésia, que provoca hemólise intravascular, ou anaplasma, que provoca uma hemólise extravascular, também são causa de hemólise. Agentes tóxicos, como intoxicação por cobre, por chumbo, né, fenotiazina, causas imunes, né, por exemplo, uma transfusão incompatível,
a anemia autoimune, né, de neonatos. Existem também causas hereditárias, por exemplo, a deficiência da enzima piruvato quinase eritrocítica pode levar então a um quadro de anemia hemolítica. Bom, e o último tipo de classificação fisiopatológica, então, das anemias é a anemia displástica. A anemia displástica, ela está associada, então, a uma alteração do processo de formação das hemácias, né, dos eritrócitos, que cursa com uma anemia de tipo crônica. Então, sempre as anemias displásticas são do tipo crônica. Então, a anemia displástica ela pode ser hipoproliferativa, está associada então a uma diminuição da eritropoiese, que pode ser devida a uma lesão da medula óssea, ou por alterações orgânicas, como a doença renal crônica, que leva a uma diminuição da eritropoetina, consequentemente diminuindo, né, a eritropoiese. Também alguns quadros hormonais, como o hipotiroidismo, né, o bócio, pode levar a um quadro de anemia displástica, assim como o hipoadrenocorticismo, né, pode levar também a um quadro de anemia displástica hipoproliferativa. Os processos supurativos, crônicos, infecciosos ou não, também pode levar a uma anemia displástica hiperproliferativa, por exemplo, Ehrlichia, né? O uso de clorfenicol, que leva a uma afecção da medula óssea, assim como o uso, né, de drogas citotóxicas como os estrógenos, que são utilizados como contraceptivos, né, em cadelas, pode levar então a anemia displástica hipoproliferativa. Já a anemia displástica hiperproliferativa, ela está associada a uma eritropoiese ineficaz, onde existe produção de hemácias, porém essas hemácias têm uma diminuição da vida média, porque normalmente ocorre uma alteração na síntese da hemoglobina. Esse tipo de anemia displástica, né, a anemia displástica hiperproliferativa, acontece, né, em alguns transtornos por carências nutricionais, como carência de microelementos como ferro, como cobre, como cobalto, né, e o cobalto estando relacionado então com uma diminuição da vitamina B12 nos animais. A deficiência de ácido fólico também pode levar a uma anemia displástica hiperproliferativa. Então lembre que a diferença das outras anemias, a anemia displástica, ela sempre está caracterizado, né, por um processo clínico crônico, o que leva a uma compensação fisiológica por parte do animal. Então a gente pode ver animais que têm hematócritos bastante baixos e que estão fisiologicamente bem nesse valor de hematócrito. Bom, vamos agora para a classificação morfológica das anemias. Morfologicamente, então, a gente classifica as anemias mediante o tamanho das hemácias, né, pelo VCM, que é o volume corpuscular médio, e pela concentração de hemoglobina corpuscular média, que é o CHCM. O CHCM avalia, então, a quantidade de hemoglobina dentro das hemácias. Então, uma anemia, né, ela é denominada de normocítica quando o tamanho dela está normal, ou seja, o VCM dela está dentro do valor de referência. Uma anemia normocítica indica que a maturação das hemácias na medula óssea está adequada. Já a anemia que apresenta um VCM aumentada, ela é denominada de anemia macrocítica. Essa anemia macrocítica é observada então em animais jovens ou quando ocorre uma maturação defeituosa das hemácias. E por último, a gente tem então as anemias microcíticas, que se observa então uma redução do VCM, que é observada quando existe uma mitose aumentada, né, uma mitose acelerada durante o processo de proliferação e maturação da linha eritroide.
Já a classificação morfológica enquanto CHCM, a gente tem anemias que são denominadas de normocrômicas, quando o CHCM está dentro, né, de um valor normal, com uma adequada quantidade de hemoglobina dentro das hemácias, que indica que a síntese da hemoglobina está adequada. E temos a anemia, né, com uma diminuição do CHCM, que são denominadas de anemias hipocrômicas, que estão associadas a uma síntese incompleta da hemoglobina, também observada em animais jovens ou com maturação defeituosa das hemácias. Por que é importante observar esse CHCM e o VCM? Então, ajuda a detectar em qual o problema muitas vezes associado com essa produção de hemácias, se está alterada ou não. Por fim, a gente então classifica as anemias enquanto a resposta medular ou enquanto a regeneração medular, como anemia regenerativa ou anemia degenerativa. A degenerativa também é conhecida como anemia não regenerativa ou anemia de tipo A regenerativa. O que existe diferente nos dois tipos de anemia? A anemia regenerativa, ela acontece quando a medula está produzindo hemácias, tem uma síntese, né, de hemácias, tem uma eritropoiese ocorrendo de uma forma praticamente normal em termos de número de hemácias. Quando é que a gente observa, então, uma anemia de tipo regenerativa? A anemia regenerativa, ela indica sinais de regeneração medular no sangue periférico, na maioria das espécies domésticas. Então, a gente observa sinais de regeneração que estão associados a uma produção de hemácias que ainda não estão maduras e que saem para a circulação periférica. Por exemplo, a anisocitose, que é a diferença de tamanhos de hemácias, já que hemácias que são mais jovens são maiores, são macrócitos. Então, diferentes tamanhos que a anisocitose em grau moderado a intenso indica regeneração medular. Uma policromasia, que é quando a gente encontra hemácias mais escuras, né, e outras mais claras. Essa policromasia, diferenças de cores de hemácias, também é um sinal de regeneração, já que hemácias mais jovens têm resquícios, né, que deixam elas mais hipercromáticas. A presença de metarubricitos também, né, dentro do sangue periférico, indica que as hemácias estão sendo liberadas, né, antes de estarem prontas, indicando então uma regeneração medular. Temos também a presença de corpúsculos de Howard-Joly, que são resquícios nucleares, né, que são observados no sangue periférico, indicando então regeneração medular quando eles estão em presença moderada e intensa. E podemos solicitar a determinação de reticulócitos no sangue periférico mediante o uso de um corante supravital como o novo-azul de metileno ou o azul de cresil brilhante, que cora então os resquícios, né, de ácido ribonucleico. Então a gente vê esses pontilhados basofílicos ou cordões de resquícios de RNA nos eritrócitos, indicando então um processo de regeneração medular. Então, sempre que encontrarmos anisocitose, policromasia, Howard-Joly, reticulocitose moderada, abundante, isso indica sinais de regeneração medular, principalmente em caninos e gatos, raramente em ruminantes, né? E os equinos têm a característica de não apresentarem sinais de regeneração medular da linha eritroide no sangue periférico. Então, esses parâmetros não são utilizados para cavalos. Outra característica do processo regenerativo é que ele somente é um bom indicador de regeneração depois que aconteceu uma perda de sangue ou uma destruição sanguínea que passou de 48 a 96 horas, tempo necessário para uma estimulação da eritropoiese. Então, um processo hemorrágico ou um processo hemolítico agudo que aconteceu em menos que 2 a 3 dias, a gente pode não ver sinais de regeneração no sangue periférico, porque não deu tempo ainda da medula responder com sinais de regeneração. Então, a gente pode ter um processo que está caracterizado por regeneração, como são as anemias hemolíticas e hemorrágicas, sem ter sinais de regeneração no sangue periférico. Então, é necessário um período de 2 a 3 dias
para que a gente veja uma resposta medular no sangue periférico. Isso não significa que a medula não esteja aumentando o processo de proliferação e maturação da linha eritroide. Bom, e finalmente, as anemias degenerativas, né, elas têm como características serem processos de evolução crônica. Elas estão associadas, né, a anemias de tipo displásticas ou um processo hemolítico e hemorrágico agudo, com menos que 2 a 3 dias, né, que não deu tempo ainda da medula produzir, aumentar a proliferação e maturação das hemácias. Então, o que caracteriza um processo degenerativo são anemias crônicas, normalmente os tipos de anemias displásticas hipoproliferativas, já que as anemias displásticas hiperproliferativas, elas podem apresentar sinais de regeneração medular. A gente vê, então, basicamente, poucos sinais de regeneração nas anemias degenerativas. Eles estão normalmente ausentes ou são bastante leves, tá? Agora, o que causa essas anemias de tipo degenerativas? Normalmente, todos os processos que provocam uma anemia displástica, né, hipoproliferativa e, eventualmente, a hiperproliferativa. Então, as doenças inflamatórias crônicas, infecciosas ou não, hipoplasia medular, como as mielites associadas a fungos, bactérias ou vírus. Alguns tóxicos, como os estrógenos, como a fenilbutazona, pode levar a uma anemia degenerativa e, consequentemente, anemia displástica hipoproliferativa. Quando existem neoplasias, né, medulares com substituição de tecido medular, podemos ter anemias degenerativas. E qualquer doença que acometa a eritropoiese, como uma doença renal que diminua a produção da eritropoetina, como uma alteração hepática que também diminua o fator eritropoiético, que é necessário para a produção de eritropoetina, pode ocasionar uma anemia degenerativa e uma anemia displástica. Alguns vírus, como o vírus da leucemia felina, né, ou causas nutricionais, como a deficiência de ferro, de cobre, cobalto, vitamina B12 e ácido fólico, também podem ocasionar uma anemia displástica e, consequentemente, degenerativa. E causas endócrinas, que também provocam anemia displástica hipoproliferativa, levam, então, uma resposta medular de tipo degenerativa, como, por exemplo, o hipotireoidismo, o hipoadrenocorticismo, o hipoandrogenismo. Já o hiperestrogenismo, esse também, né, leva a um quadro de anemia displástica de tipo degenerativa enquanto a resposta medular. Então, para a gente finalizar, lembrem que aquelas anemias de tipo regenerativas normalmente são anemias hemolíticas e anemias hemorrágicas que tenham mais que 2 a 3 dias, né? E algumas anemias displásticas hiperproliferativa podem ter uma resposta regenerativa leve, tá? Mas o que caracteriza uma anemia degenerativa são processos, né, de anemia displástica hipoproliferativa ou uma anemia displástica hiperproliferativa. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até um próximo vídeo.